Olá, boa noite, tudo bom? Bem-vindos. A gente vai conversar sobre um tema bem interessante, bem atual, né? Que inclusive foi solicitado por algumas pessoas, que é a questão dos regimes totalitários de direita, né? Que assim como os regimes totalitários de esquerda, eles estão sempre sentados sobre uma grande liderança, né? Um nome de um líder. E aí, para falar do fascismo, eu pensei que em vez de falar junto com o nazismo, porque inclusive eles têm diferenças, eles são da mesma época, mas têm diferenças, eu pensei em relacionar essa questão com um movimento de direita que também existiu no Brasil nessa mesma época e que foi influenciado pelo fascismo, né? Então, vamos lá. Só que esses movimentos, então, se a gente pegar o fascismo italiano é o primeiro, mas a gente vai ter uma série de movimentos que serão chamados de fascistas e o fascismo vai influenciar esses movimentos, o próprio nazismo, salazarismo, franquismo e o integralismo no Brasil. Nós vamos ter também movimentos na Bulgária, vamos ter movimentos na Grécia. Quer dizer que a gente vai ter uma série de movimentos no mundo que vão ter umas características que se assemelham. Porém, a gente tem que guardar as distâncias, a questão geográfica, a questão de formação da nacionalidade desses povos, a posição desses países nos conflitos que permeiam, que atravessam aí o final do século XIX, o início do século XX, inclusive a Primeira Guerra Mundial, né? Então a gente vai ter que fazer assim, essas distinções. A gente vai começar por falar do integralismo, do fascismo, me desculpe, na Itália, mas primeiro a gente precisa entender um pouco o conceito do que era a Itália, né, o contexto da Itália nesse início do século XX. A Itália, assim como a Alemanha, e aí vai haver uma coincidência, foram os dois últimos países a se formar na Europa, né? Depois da Primeira Guerra Mundial houve uma série de modificações políticas, mas a Itália e a Alemanha, desses estados tradicionais europeus, foram os dois últimos a se constituir. Então, na Itália especificamente, a gente tinha o norte, né, que é o reino sardo-piemontês, era um reino governado por um monarca, né, e o sul, que eram pequenas repúblicas, alguns ducados e tal. E no meio da Itália existiam os estados pontifícios, ou seja, um território enorme que separava o norte e o sul da Península Itálica e que era propriedade da Igreja Católica. São terras centenárias pertencentes à Igreja Católica, conquistada ainda na época da Idade Média. Um dos grandes conquistadores da época se chamou Carlos Martel, francês, né, que vem a ser aí o pai do Carlos Magno, e o avô do Carlos Magno, e ele nas suas conquistas, ele vai doando terras para a Igreja Católica. Então são terras assim centenárias. E existia esse grande problema. Tá? Então a Itália, que foi o centro de um dos maiores impérios da antiguidade, que é o Império Romano, né? Depois vai ao longo do tempo se esfacelando e acaba no final do século XIX dividido em três grandes regiões. Uma região norte, que já investindo em industrialização, uma monarquia, a região sul, ainda muito agrícola, e uma república, e o centro, meio da Itália, governado aí pelo Papa, pela Igreja Católica. Então a questão da unificação italiana ela é complexa, porque para existir o Estado chamado Itália, houve que se superar esse enorme problema que era formar um país
anexando essas terras pontifícias, né? E inclusive tinha a resistência não só de um papa, como da própria Igreja Católica em ceder essas suas propriedades para que se formasse um único país. No século XIX surgiu um movimento que se chama Ressurgimento, que já se refere à herança romana, ou seja, como que se a Itália fosse ressurgir novamente como um grande império unificado e que se projetou no mundo. Essa referência ao Império Romano, que o fascismo também vai fazer, ela já existia no século XIX, quer dizer, não é uma coisa que foi trazida pelo Mussolini, né? Foi criada pelo Mussolini, já existia. E inclusive promovia um nacionalismo muito forte, que era justamente o objetivo para poder fazer essa unificação tão complexa, né? Então, essa unificação, ela passa por várias guerras, né? Há que se enfrentar a França, que era aí o estado protetor da Igreja Católica, que, portanto, para poder unificar a Itália, haveria que se passar por cima dessa proteção que a França dava à Igreja Católica. Mas no final do século, em 1871, acaba se constituindo um Estado italiano. Essa unificação foi conduzida principalmente pelo norte, embora o sul tenha heróis fantásticos, né? O próprio Garibaldi, Giuseppe Garibaldi, é uma das pessoas, um dos personagens importantíssimos nessa unificação, e acaba então a Itália unificada e se transformando numa monarquia, né? E aí governada inclusive pela mesma dinastia que governava o reino sardo-piemontês. Bom, com essa unificação criou-se um problema que se chama a questão romana, ou a questão cristã, questão católica, que é a não aceitação do Vaticano da unificação. O Vaticano não aceita, não reconhece, embora as terras, inclusive o próprio Vaticano, fosse inserido dentro do território italiano. Então essa é uma questão que vai ser resolvida pelo Mussolini, inclusive, durante o período que ele governou a Itália, né? Então, tendo essa ideia na cabeça, porque o fascismo, ele é um movimento de um nacionalismo intenso, de uma recusa a tudo que é de fora, ou seja, ao capitalismo internacional, ao liberalismo internacional. Ele é um movimento extremamente nacionalista. E aí dá pra gente começar a perceber já as primeiras diferenças que a gente vai encontrar entre o fascismo e o integralismo brasileiro. Porque no Brasil já existia um Estado, não é? Na Itália, ele tinha acabado de ser constituído. Então, os governos italianos buscavam construir essa sensação de pertencimento dos italianos, inclusive porque havia muita diferença e muita disputa entre os italianos do norte e do sul. Tá? Então, o fascismo vai trazer isso e vai levar esse nacionalismo ao extremo. Não. Bom, o que aconteceu é que assim que a Itália se unifica, vai ter a Primeira Guerra Mundial, né? E esse é o motivo da expulsão do Mussolini do Partido Socialista. O Mussolini tem uma história ligada ao socialismo, inclusive nos dicionários de socialismo italiano, ele é considerado um dos socialistas mais ativos. Ele escrevia em jornal, ele liderava movimento, ele viajava defendendo o Partido Socialista Italiano, que era fortíssimo, né? O pai era socialista, então ele aprendeu e leu. Inclusive, quando a gente conversa sobre o Mussolini, algumas coisas, como ele próprio cita, que ele sofreu influência do Nietzsche, do Pareto. Ora, são socialistas, né? O Nietzsche é anarquista, o pai dele tinha um socialismo meio com uma vertente anarquista. Então, essa foi a formação do Mussolini. Acontece que em 1914,
Mussolini foi expulso do Partido Socialista porque ele defendia a entrada da Itália na Primeira Guerra Mundial, o alinhamento da Itália. E como todo socialista, eles eram contra a participação na guerra, né? Porque se o socialista entende que o objetivo é acabar com o Estado, não há motivo para um socialista participar de uma guerra para defender o Estado, né? Então, por insistir nessa adesão da Itália a um bloco, né, durante a organização aí, a pré-guerra, ele foi expulso do Partido Socialista. E aí, com essa expulsão, ele se engajou na Primeira Guerra Mundial, ele foi lutar na Primeira Guerra Mundial, e quando a guerra termina, a Itália, que teve uma posição muito dúbia durante a Primeira Guerra, primeiro ela entra lá da Alemanha, do Império Austro-Húngaro e tal, depois a Itália acaba saindo da guerra, não participando, com medo de se perdendo a guerra, ele perderia uma série de territórios ao norte, que havia ali uma disputa entre a Itália e alguns outros estados ao norte. Bom, chegando da guerra em 1919, o Mussolini monta um grupo, né, que se chamava Fasci Italiani di Combattimento, que não era bem um partido político, mas já vai ter as características que o Partido Fascista vai assumir. A ideia de formar um movimento paramilitar, né? Muito espetaculoso, com marchas pelas ruas da cidade e tudo mais. E em 1921, logo depois, esse Fasci de Combattimento se transforma no Partido Fascista, né? Logicamente com a liderança aí do Mussolini. Então, mas esse partido, ele teve uma adesão gigantesca. Eram muitas pessoas aderiram ao movimento, principalmente uma burguesia, né? A Itália está passando por uma crise gigantesca, como toda a Europa, né? Pós Primeira Guerra Mundial, e as ideias do Mussolini de crítica à intervenção de outro Estado, ao capitalismo internacional, uma série ele é anti-parlamentarista, antissindicalista, ele achava que não era hora de haver divisões na sociedade italiana e que o que deveria haver era uma união. Então ele vem com uma proposta de um nacionalismo muito forte. O que é interessante quando a gente fala do Partido Fascista é que a mãe do Mussolini era muito católica. E um dos documentos que influenciou sobremaneira o posicionamento do Mussolini foi um documento da Igreja Católica, tá? Que é uma bula papal, que são documentos assim, vários documentos serão bem assim importantes para o Mussolini, né? Mas esse documento da Igreja Católica, Rerum Novarum, né? Foi um documento importantíssimo que a Igreja fez em 1891, em que considerado um dos primeiros documentos que promove o trabalho como um direito fundamental do homem, né? Que relaciona o trabalho, o direito do trabalho, à dignidade da pessoa humana. Esse documento foi muito estudado, ele vai influenciar várias constituições, a Constituição Mexicana, a própria Constituição de Weimar, na Alemanha. É um documento importantíssimo onde o Papa chama a atenção para essa questão da necessidade do trabalho e que a dignidade do homem dependia de um trabalho digno, certo? E a gente vai perceber que é um documento que vai influenciar, inclusive no texto da formação do partido fascista,
porque há uma preocupação com a questão do trabalhador. Mussolini é contra os sindicatos, essa oposição, essa coisa da luta de classes, né? Mas ele entende que deve haver uma união, trabalhador e proprietários aí dos meios de produção, burguesia, todos a favor de um desenvolvimento nacional da Itália, tá? Então, em 1922 ele é eleito para o parlamento italiano, né? Durante o governo aí já do Vítor Emanuel III, certo? E ele faz uma marcha sobre Roma. O Partido Fascista, desde o princípio, ele tem alguns rituais bem marcantes, né? Os seus membros usavam camisas pretas, tá? Eles andavam meio marchando, né? Tem aí uma característica aí meio da disciplina, que não é bem a disciplina militar, mas que é alguma coisa que se aproxima como um recado que o militarismo consegue, essa ordem desejada aí pelo Mussolini, pelo partido. E essa marcha sobre Roma, como ela teve a participação de muita gente, ela acaba por impressionar o rei Vítor Emanuel III, que se encontrava numa situação de ser muito questionado, né? Desemprego, pobreza, uma crise do pós-guerra. A Itália fica lá no centro da Europa, foi muito afetada, né, pela Primeira Guerra Mundial. E o Vítor Emanuel, então, convida, já que o Mussolini havia sido eleito, isso a gente tem que dizer, convida o Mussolini para ser o primeiro-ministro, porque desde a unificação italiana, a Itália era aí uma monarquia parlamentar. E então Mussolini ascende ao poder bem rapidamente, né? Porque o partido é de 21, em 22 ele já se transforma em primeiro-ministro da Itália. O que vai acontecer é que nesse primeiro momento, que a gente pode considerar aí dos 3, 4 anos, entre 22, que é a data da eleição dele, até mais ou menos 26, 27, que é a época que ele promulga as leis fascistíssimas, e aí o fascismo começa mesmo a funcionar a pleno vapor na Itália. Há um momento aí indeciso. O fascismo, pode parecer estranho a gente falar isso, mas o próprio Mussolini, isso são palavras do próprio Mussolini, ele dizia, nós não temos teoria. Eles não tinham uma proposta teórica ou ideológica, como gostam alguns. A gente vai agindo conforme os fatos. Então, o fato imediato para ele era a ideia de que a Itália havia sido humilhada no final da Primeira Guerra, até porque participou de uma forma secundária aí dos tratados do pós-guerra, tá? E uma ideia de que o italiano recuperasse o orgulho pela sua pátria, mas é um orgulho que ele vai buscar no Império Romano, certo? Então daí a ideia do fascio de combatimento que ele havia fundado, o grupo que ele havia fundado, e que vai usar como símbolo um feixe de varetas que era típico do Império Romano. No Império Romano existiam os litores, que conforme o cargo que o sujeito ocupava, por exemplo, os questores, né, eles tinham direito a 2 litores. O que era o litor? Litor era o sujeito que, quando o questor ia andando pelas ruas, os litores carregavam um feixe de árvores, né, uns galhos de árvores. Tem uma planta específica que agora não me lembro o nome, e amarrados com uma fita vermelha, o que era o símbolo do Império Romano, inclusive da República Romana, que muitos não podem ser quebrados, né?
Tem várias interpretações, mas assim, se você tem uma vareta, você quebra, mas a união é que faz a força. Então, o Mussolini vai recuperar o facho, só que é interessante a gente lembrar que esse facho, esse símbolo romano, ele não está ligado só ao fascismo. Tem até moedas dos Estados Unidos que tem essa representação dos fachos, né? O Brasil usou isso também na República Velha, até algumas calçadas do Rio de Janeiro tem o desenho desses fachos. Seria como quando você quer passar a ideia de que o povo unido ele pode mais do que o individualismo, então isso é o significado do facho. Então ele começa a usar esses símbolos para mostrar para os italianos o orgulho de ser italiano, porque de fato tinha Itália, mas não tinha italiano, né? A nacionalidade ainda estava sendo constituída, porque existia muita diferença entre as regiões do norte, do centro e do sul da Itália, como ainda hoje existe, né? Então era um país quase que sem povo, com um povo dividido. Então a ideia é essa, né? Agora, o Mussolini, conforme ele foi implantando as leis, depois ele foi adquirindo um poder muito maior que do próprio rei e tal. O que ele vai fazer é afastar os socialistas, ele vai afastar todos aqueles que não apoiavam a ideia do fascismo, né? Uma coisa que a gente vai perceber de diferença do integralismo brasileiro é que os integralistas nunca governaram o Brasil, né? Eles eram um partido político. Na Itália, não. Ele começa como um partido político, mas depois esse partido acessa o poder na Itália por muito tempo. Até o final da Segunda Guerra Mundial, a gente tem aí os governos fascistas, certo? Então é um peso diferente que isso vai ter na Itália, como comparando com o Brasil. Bom, uma das questões que o Mussolini vai enfrentar é que havia resistência à implantação dessas leis, né? O anarquismo italiano era muito forte, o socialismo italiano era muito forte, muitos estrangeiros, né, que moravam, a região lá do norte da Itália, que era chamado de Itália Irredenta, porque ainda não sabia a quem pertencia aquela região, havia uma disputa sobre aquela região, o Vêneto, lá para o norte da Itália, e então o Mussolini precisava de um apoio que lhe desse quase que uma hegemonia absoluta sobre a Itália. E esse apoio ele vai buscar na Igreja Católica, né? A partir da unificação da Itália, os papas moravam no Vaticano, mas se consideravam prisioneiros. Eles não aceitavam o Estado italiano. Por quê? Porque a ideia do direito canônico é de que todo o poder vem de Deus. Então, o poder de Deus não pode se submeter ao poder civil. É lógico isso, né? É um direito muitíssimo bem construído, que tem coisas interessantíssimas, mas nesse quesito havia uma resistência muito grande do clero em aceitar a submissão a um poder soberano civil, né? E o que vai acontecer então é que havia essa questão pendente numa Itália extremamente católica, né, com o Vaticano dentro de Roma, né? Então o Mussolini se aproxima do Papa e faz um acordo com o Papa, né? E com isso ele ganha o apoio da Igreja Católica, que foi talvez a última coisa que faltava para ele se constituir como um governante praticamente absoluto na Itália. Desse acordo, que se chama Tratado de Latrão, que foi assinado em 1929, a gente tem o seguinte: o Papa da época não abria mão de ser soberano de si mesmo, né? Não se submeter a uma soberania aí italiana. Então o acordo foi
cria-se um país, um estado que se chama Vaticano, né? Onde o bispo de Roma governa e o Papa mora, e as questões católicas e as questões cristãs católicas poderiam ser resolvidas sem sofrer a influência aí da soberania italiana. Então essa foi a solução, e que a gente tem aí, né? O Vaticano é um estado completamente atípico, é um país que na verdade fica dentro de Roma, que é a capital da Itália, né? E foi dessa forma então que ele conseguiu contornar a situação, a questão romana, a questão aí do Papa, e ganhou o apoio da Igreja Católica, até porque a partir de então se colocavam crucifixos católicos em todas as repartições estatais, se estabeleceu o ensino religioso católico obrigatório nas escolas, né? Então o Mussolini vai aí ganhar não só o apoio do Papa, mas ele vai ganhar o apoio dos católicos italianos, né? Então praticamente o fascismo italiano ele tem aí umas perninhas, porque ele tem o apoio do rei, né? Vítor Emanuel II, que andava lá muito enfraquecido e que se fortalece com a presença do Mussolini. Ele tem o apoio da Igreja Católica e ele vai ter a adesão de muitos militares, certo? Porque o partido propunha uma disciplina, porque o partido propunha que não... Mas o que é interessante no Mussolini, a gente precisa dizer, é que ele não tem um discurso que incita a violência. Ele não tem esse discurso, né? Mas ele vai ter um discurso de promover a sua própria imagem, isso sim, né? Tem até um livro, um texto interessante que narra o seguinte: o escritório, ele vai ser chamado de Duce, né? O escritório onde ele trabalhava, onde era a sede lá do governo, onde ele ficava, era num prédio antigo de esquina em Roma, e as luzes nunca podiam ser apagadas, nunca, mesmo que ele não estivesse, porque a ideia que se passava o Duce nunca dorme, o Duce nunca descansa, ele trabalha pela Itália. Então aí vai ter também uma ideia que vai atravessando aí a construção do fascismo, que é o grande condutor, né? A pessoa que conduz, ele vai se tornar aí um líder, segundo os italianos, necessário para a construção dessa nacionalidade tão necessária à Itália, como se a Itália fosse devolver para a Europa todas as humilhações que ela havia passado e fosse se fortalecer com o mesmo respeito que tinha o Império Romano, né? Isso não é difícil para os italianos, né? Que é só andar pela Itália que os vestígios do Império Romano estão muito presentes. Então, havia uma identidade do italiano com o seu passado, e trazer esse passado como um orgulho na construção da nacionalidade foi muito importante. Então, nós temos uma primeira característica, o nacionalismo, isso é muito forte. Antiparlamentarismo, antissindicalismo, nenhum tipo de discussão de liberdade política no sentido de se discutir o que era melhor para a Itália, porque isso já estava posto. E ele vai trazer, sob a influência da Rerum Novarum, o corporativismo. O corporativismo fica bem explicado num documento que é interessantíssimo, até os advogados, né, poderiam ler isso, advogado trabalhista Valdir, meu querido, que ele vai construir a Carta del Lavoro, a Carta do Trabalho, a Carta do Trabalhador, e ele vai criar então os sindicatos corporativistas, que era o seguinte: um sindicato não era sindicato de grupos, era um sindicato por categoria. Então você trabalha numa indústria têxtil,
Nesse sindicato da indústria têxtil vai entrar desde o proprietário da indústria, os seus acionistas todos, até o trabalhador com menor salário, com o trabalho menos qualificado dentro dessa empresa, né? Com isso, há um controle dos sindicatos, até porque a chefia desses sindicatos passava também pela escolha do Duce, né, de acordos com o Mussolini. A ideia dele é que esses sindicatos fortaleceriam todos igualmente, cada um no seu espaço e numa ordem que não admitia greves trabalhistas, nada disso, tá? Então ele propõe um Estado forte, fortíssimo, que cuide as decisões econômicas, as decisões políticas, a questão da arte, a estética, toda a estética do fascismo. É fácil a gente perceber uma estética fascista, por exemplo, quando, não sei se já andaram na Avenida Paulista, mas tem aquelas sedes, né, as presidências dos grandes bancos que a gente vê, aquelas portas gigantescas, né? Aqueles prédios gigantescos, né? Essa é uma estética fascista, tá? O gigantismo, né? E também aí a condução do Duce e essa ideia da imagem do Duce estar presente em todas as publicações, em todas as empresas, em todos os espaços estatais e tudo mais, tá? Que é uma coisa que vai ser muito usada pelo Getúlio Vargas. Só que a gente não pode atribuir ao Vargas, dizer que o Vargas era fascista, mas ele tem algumas dos rituais, algumas das demonstrações de grandeza que o fascismo propunha e que o Mussolini fazia, a gente vai ver muito mais em Vargas, né, do que, por exemplo, Plínio Salgado, que era o líder do integralismo brasileiro. Não? Então a gente vai ter o lema crer, o lema do fascismo, crer, você tem que acreditar naquilo que o Estado é o grande condutor e a figura do Estado está no Duce, né? O grande condutor. Você tem que crer, obedecer e combater. Portanto, se instaura aí um regime ditatorial, um regime totalitário, né, de direita, porque ele é contra o capitalismo, mas esse capitalismo internacional, a burguesia internacional, mas é a favor do fortalecimento do capitalismo italiano. A Itália se recupere e se fortaleça frente a essa Europa aí, e até porque se considerava na Itália uma grande humilhação o final da Primeira Guerra, condição que a Itália ficou no final da Primeira Guerra. Deu certo por que isso? Porque a Itália, ela fica na Europa, a Europa é o berço de tudo quanto é movimento fascista, nazista, socialista, anarquista, né? A gente tem movimentos incríveis na Europa, pessoas já alfabetizadas, né, com exceção às vezes um pouco mais do sul, mas enfim, como é que deu certo esse movimento? Porque ele vai até 45, né? O Mussolini ele foi deposto em 43, fugiu e tal, e depois volta e acaba sendo morto, né, pela sociedade de uma forma horrível, corpo exposto publicamente e tudo mais. Mas o fascismo teve uma longevidade na Itália, né? Passou pela Segunda Guerra Mundial, inclusive se alinhou ao eixo, tudo. Mas o que faz um estado ou uma região como a Itália, os italianos, né, aderirem a isso? No começo aderiram porque concordavam, depois tinha que aderir por causa do medo que atravessava, né? Porque junto com todo o totalitarismo vem as violências, né? Não só físicas, como violências intelectuais também. É porque a Europa vai passar uma fase horrível no período da crise,
né? Não só a crise de 29, que vai afetar o mundo todo, certo? E que, particularmente na Itália, essa crise foi muito grande, assim como na Alemanha também. Então, quanto mais o povo italiano se via tendo que enfrentar uma crise horrorosa, tá? Mais acreditava que a saída era isso que eu falei, né? Crer, obedecer e combater para que a Itália se tornasse grande novamente, certo? Bom, a gente tem essas características que são básicas, né? E que são de extrema direita, são conservadoras ao extremo. E aí a gente começa a perceber que esses movimentos, né, que começa na Itália, a Itália é o berço desses movimentos, é o primeiro país e depois se espalha aí pela Europa, e que no Brasil vai ter uma influência sim, né? Mas num contexto muito diferente do contexto italiano, né? Porque a gente tem a história, no Brasil, o grande líder do que a gente chama de integralismo, que é baseado no fascismo, cujo grande líder é o Plínio Salgado, né? O Plínio Salgado, inclusive, em 1930, esteve na Itália e ficou assim impressionadíssimo com o fascismo italiano, com tudo que ele via na Itália, e voltou já convencido que ele deveria aí formar um partido nos moldes do fascismo, e foi o que ele fez, tá? Mas o Plínio Salgado, ele já tem um histórico de conservadorismo, né? Ele vem de uma família extremamente católica, e essa vertente vai atravessar o partido, tá? O lema é com Deus, Pátria e Família, né? São Paulo ainda, que é o berço, né? O estado aí do Plínio Salgado, São Paulo ainda tem os vestígios do que foi o integralismo brasileiro, tá? Inclusive no bairro de Higienópolis, se vocês puderem andando por lá, eu só não lembro o nome da rua, tem uma casa, um sobrado, onde construíram um altar por dentro da casa com vidro, que é um altar em homenagem à mãe do Plínio Salgado. Plínio Salgado teve umas perdas assim muito, o primeiro pai, depois perdeu a esposa, então ele vem de um histórico aí bem complicado, né? Mas então o Plínio Salgado visita a Itália, e um fato interessante é que ele apoiou na eleição de 1930, né, que o Getúlio Vargas perdeu. O Plínio Salgado apoiou o Júlio Prestes, que foi o candidato que venceu a eleição, mas que não governou o Brasil, porque houve a Revolução de 30, que entregou o poder para o Getúlio Vargas, certo? E então o Plínio Salgado, assim que começa o governo do Getúlio, ele passa a apoiar o Getúlio Vargas. Depois dessa viagem dele a Roma, ele passa a apoiar aí o Getúlio Vargas. Então, o partido que ele funda em 1932, ele chama Ação Integralista Brasileira, né? Que é o que a gente chama de integralismo. É um partido que usava as mesmas estratégias que ele havia assistido na Itália, os camisas verdes, né? Então, os filiados, só que no Brasil, a grande adesão ao Partido Integralista, a Ação Integralista Brasileira, foi a classe média urbana, né? Mas também depois teve adesão de estudantes, teve adesão da burguesia brasileira também, mas a base desse partido era a classe média urbana, tá? E então o Plínio Salgado, ele fazia também esses desfiles na rua, ele propunha um movimento paramilitar, que era treinamento militar com armas, tá? Tal qual ele havia tomado conhecimento lá na Itália do fascismo italiano. Inclusive, logo no início da formação desse partido,
esse partido foi financiado pela Embaixada da Itália, o consulado em São Paulo. Então, há uma ligação ou há uma ideia de que os italianos, não se sabe ainda em termos de pesquisa se havia alguma ordem por parte do Mussolini para financiar esse partido, mas esse partido no início foi sim financiado pela Embaixada Italiana. E o partido cresceu, tá? Em 1937, a gente sabe que era para haver eleição. O Plínio Salgado saiu pelo Partido Integralista como candidato à presidência, mas ocorreu o golpe de Estado do Getúlio, né? O Getúlio deu golpe nele mesmo, né? Ficou de 30 a 34, depois de 34 a 37, ele deveria sair e acaba ele dando um golpe de Estado, tá? Esse golpe de Estado do Getúlio foi apoiado pelo Plínio, pelo partido como um todo, Plínio Salgado e o Partido Integralista, que apoiaram o golpe do Getúlio, né? E entendendo que esse partido fascista, né, o integralismo brasileiro, seria o partido único, porque isso é uma característica do fascismo italiano, partido único. Qual que é o partido? Partido fascista. Tá? Então, no Brasil, durante o governo Vargas, haviam dois grandes partidos que ideologicamente se opunham: a Ação Integralista Brasileira, tá? E a Aliança Nacional Libertadora. Um de orientação fascista italiana, que é o integralismo, e o outro de orientação soviética, socialista soviética, modelo soviético de socialismo, né? Um grande líder, Plínio Salgado, outro grande líder, Luiz Carlos Prestes, tá? E esses dois partidos combatiam mesmo, não só ideologicamente, né? Mas se pegavam mesmo na rua, eram partidos que se opunham literalmente, porque eles têm uma proposta ideológica, embora isso não evitou de sair gente de um partido e entrar no outro e vice-versa, né? Assim como a gente viu o Mussolini, não tem muita racionalidade. Ele se destaca dentro do Partido Socialista e depois monta um partido que se opõe completamente, né? Bom, então há um embate. E no Brasil há uma coisa interessante, porque esses dois partidos que se opõem, eles em alguns momentos as propostas são as mesmas. Estado forte, tanto o integralismo quanto o socialismo propõem, tá? Partido único, só que cada um, óbvio, defendendo que o seu partido pudesse aí dominar, né? Contra o capitalismo internacional, portanto, nacionalista aí, né? Crítica ao capital internacional, à exploração da burguesia internacional e tudo isso atravessava aí os discursos dos dois partidos no Brasil. Bom, em 1937, o Plínio Salgado, então, junto com seu partido, apoiam o golpe. Por que ele apoia o golpe? Né? São as razões, né? Porque o Getúlio Vargas havia fechado o Partido Socialista, né? A Ação Libertadora Nacional, prendido o Luiz Carlos Prestes. O episódio lá da Olga Benário, né? Quando ele entrega a Olga Benário para o Hitler, essa história, tem o filme, tem o livro, né? Que o livro é super lindo, mas é de chorar, né? Mas, enfim. Então, o Getúlio havia fechado o partido de orientação socialista, teve a intentona e tudo mais. Então, o Plínio Salgado imaginou que o Partido Integralista fosse agora o partido do Getúlio, né? Do chamado Estado Novo, porque o Estado Novo é uma ditadura, né? O Getúlio, primeiro ele fecha o Congresso, depois ele que manda no Congresso. É uma ditadura, não há como a gente oficializada, porque a gente tem ainda
a Constituição de 1937, que é uma Constituição autoritária, tá? E aí, então, ele apoia o golpe do Getúlio, inclusive o golpe do Getúlio ele foi feito com a desculpa de um documento que foi forjado, né? E a gente vai ter o militar que descobriu o tal do plano Cohen, que nunca existiu, mas o que descobriu e que divulgou era do Partido Integralista, pertencia aí à Ação Integralista Brasileira, portanto, há aí uma ideia de que o partido teria apoiado o Vargas nesse seu propósito aí de implantar o Estado Novo, né? E o que foi prometido pro Plínio Salgado por esse apoio foi o Ministério da Educação, porque tanto o fascismo quanto o próprio nazismo, que a gente não está falando, mas o fascismo como o integralismo, eles entendiam que tinha que educar para a pátria. A educação, as escolas, bom, é uma instituição de controle aí belíssima, né, para as propostas ideológicas e tal. O governo autoritário, seja ele de direita ou de esquerda, a primeira coisa que faz, né, é calar a imprensa e mudar as propostas curriculares das escolas, né? São dois poderes aí gigantescos, tá? E então ele achava que ele ia ser nomeado ministro da Educação. Porém, o Getúlio Vargas, ele é um grande populista, ditador populista, e os populistas, todo poder assim muito autoritário, ele cresce na ausência de uma oposição efetiva, sabe? Assim, um vazio do poder. E o Getúlio entendia que qualquer pessoa, qualquer político, qualquer partido muito proeminente poderia comprometer o seu poder, né? Então ele já tinha acabado com a popularidade do Luiz Carlos Prestes, porque esse partido foi muito, muito poderoso. Em São Paulo ele foi o segundo partido, tinha muita adesão no partido do Prestes. E ele não pretendia dar apoio para um crescimento político do Plínio Salgado. Então, o que aconteceu é que esse ministério, o Plínio não foi nomeado para o Ministério da Educação, passa um ano e pouco, aí esse é um estudo também que ainda há muita contradição historicamente. Todo o arquivo do Plínio Salgado foi doado para a cidade de Rio Claro. Rio Claro tem um arquivo histórico assim. Eu tive a oportunidade de visitar. Para historiador, aquilo a gente podia morar dentro. Falar, mas é ditador. Não, isso é história, né? Isso é história. E é incrível que não se sabe bem se o Plínio Salgado foi o mentor, mas ocorreu uma tentativa de um atentado contra o Vargas, né? Mas eram poucas pessoas, mal organizadas, enfim. O Vargas era bem esperto, né? Foi um grande político e acabou, com essa desculpa, fechando o Partido Integralista. Então, a Ação Integralista Brasileira foi fechada com a justificativa de que havia um atentado contra a segurança do presidente Getúlio Vargas, e o Plínio Salgado foi exilado, foi para Portugal, né? Ele fica lá até acabar o governo do Vargas, mesmo porque ele já tinha o exemplo de que o Luiz Carlos Prestes só saiu da cadeia quando o Vargas resolveu, já no fim da Segunda Guerra Mundial, resolveu fazer a redemocratização do Brasil, né? Então tira o Luiz Carlos Prestes da cadeia. O Plínio Salgado não, ele se exila em Portugal e fica em Portugal. Ele era jornalista, ele era escritor, ele tem vários livros escritos onde ele explica a doutrina. Diferente do Mussolini,
ele era um homem muito mais teórico do que da ação prática, né? Mais intelectual e tudo mais. Ele era da como é que chama lá? Academia Paulista de Letras, né? Ele pertencia, então ele circulava. A gente pensa que o ser humano é muito contraditório, né? Ele participou da Semana de Arte Moderna, ele se engajou no movimento verde e amarelo, enquanto alguns usavam o movimento verde e amarelo para questionar a cultura brasileira, para tentar fazer a cultura brasileira sair daquela influência ainda do século XIX, o Plínio Salgado faz parte do movimento verde e amarelo no sentido do nacionalismo forte, que tem esse movimento também, né? É o mesmo nacionalismo que a gente encontra no fascismo. Então, isso são as questões comuns, né? Nacionalismo, anti-internacionalismo, contra o capital internacional, antissindical, todas essas questões que na percepção dessa extrema direita atrapalharia aí o Brasil, perderia tempo, assim como a Itália perderia tempo nessas oposições, sendo que o Brasil precisava se desenvolver como um todo, como um grande bloco. Ele acreditava muito no Estado totalitário, Estado total, né? Que ele escreve, inclusive, nas obras dele. Bom, em 1945, quando terminou aí o governo do Vargas, né? O Vargas foi deposto e termina também a Segunda Guerra Mundial. É interessante porque o Plínio Salgado, ele volta de Portugal, ele entra num partido que era o Partido de Representação Popular, e depois, vejam bem, ele vai pertencer à Arena, o partido criado pelo Castelo Branco logo depois aí do golpe militar, né? Então ele foi longevo, ele foi eleito deputado e tudo mais, mas sempre com esse viés nacionalista e conservador, não? Portanto, vamos lá, a gente tem a influência externa, né? Mas a gente não pode achar que os países que adotam, ou os partidos que adotam uma ideologia, por exemplo, o integralismo brasileiro adotar a ideologia fascista, né? A gente não pode achar que um texto, uma proposta possa ser implantada num outro espaço, né? Mesmo que seja no mesmo tempo, porque esse período que vai da década de 1920, logo depois final da Primeira Guerra Mundial, até o final da Segunda Guerra Mundial, um período muito difícil, né? De muita crise, de muita miséria para as pessoas que enfrentaram duas grandes guerras. Porém, vejam, o Brasil não tem essa condição. Então, por mais que se diga o integralismo é de orientação fascista? É de orientação fascista. O grande líder, que é o Plínio Salgado, ele é de extrema direita? Sim, ele é de extrema direita, ele é católico, que é uma vertente que também a gente encontra no fascismo italiano, mas os propósitos são diferentes, né? A Itália está se constituindo, está construindo a sua nacionalidade, tão complexa e difícil que foi, né? E o Brasil, esse partido é um partido que oportunamente apoia um ditador, que é o Getúlio Vargas, com a esperança de colocar esse partido como partido único. Então, a gente pode dizer que eu também, isso é minha opinião, obviamente, que tem outras leituras, né, que a gente pode discutir e aceitar, né, conforme os textos vão sendo escritos, e aí a gente vai se refazendo em termos intelectuais, né? Mas, na minha opinião, a grandíssima diferença entre os dois movimentos, então, eles são de direita, eles são nacionalistas, eles são antissindicalistas e tudo mais, mas a grande diferença é que no Brasil
o movimento ficou limitado a um partido. Foi um partido político importante, foi, mas o movimento ficou limitado ao partido. Na Itália, o líder do partido tomou o poder. E depois tomou o poder mesmo, né? Primeiro ele foi convidado para ser o primeiro-ministro e depois ele passa a perseguir os parlamentares e impõe as leis fascistíssimas e ele governa. Então, nós temos na Itália um Estado fascista e no Brasil nós temos um partido integralista, certo? Essa talvez seria aí a grande diferença que a gente pode... tem muita coisa na nossa história, né? Tem muita coisa na nossa história que a gente, às vezes, muito rapidamente... A história nunca pode ser muito rápida. Eu até fico com medo de falar tanta coisa de uma vez só. Que simplificar demais, porque se trata de vida humana, de pensamento humano, né? Então, a gente interpreta o que passou pela cabeça da pessoa, sendo que pode não ser. Mas... a gente tem toda uma época de conservadorismo e de extremismos no mundo. Então a gente tem os movimentos de direita como teve no Brasil, um partido de direita, mas Franco na Espanha, Salazar em Portugal, também foram estados fascistas, né? Na Itália, Mussolini, um estado fascista. E no Brasil a gente tem um partido. A meu ver, essa é aí a grande diferença e que serve para a gente refletir o presente, tá? Não que seja possível você reproduzir o fascismo hoje, não é muito complicado, muito complexo. Eu vejo isso nas redes sociais. A rede social é uma fonte de inspiração. Não vamos comprar coisa da China. Bom, vamos comprar coisa de quem? Só do Brasil? E as coisas que a gente não fabrica? E a tecnologia que a gente não tem? Então não vamos mais ter celular. Não é assim? Como é que a gente fica? Né? Hoje, um outro contexto muito complicado, você se transformar num nacionalismo negando a questão do capital externo, a questão do internacionalismo. Alguém quer ficar trancafiado só aqui no Brasil, não quer andar, não quer ser um cidadão no mundo? A questão dos direitos fundamentais, não é? A gente quer ser um cidadão do mundo, respeitado no mundo todo, né? Então, o que eu vejo é, às vezes, uns oportunismos, que a gente tem algumas ações que são repetitivas, né? Então, coisas espetaculares, essas marchas, essa coisa do uniforme, né? Tudo isso indica uma tendência, mas eu não acredito que essa tendência tenha uma sustentação ideológica forte, ou uma leitura, ou um objetivo dessas pessoas saberem para onde estão indo, né? Eu acho que é isso, tá? Então vamos lá. Adorei, passa tão rápido o tempo, né? Eu espero que tenha sido bom. A gente pode ir falando aí dos regimes, tudo mais, e aproveitar para olhar o que acontece com a gente, né? Porque na atualidade é uma grandíssima diferença, tá? O fascismo, ele tem um líder, que não era só o Mussolini, mas o Mussolini era o grande duce que todos os italianos conheciam. E ele não admitia que a Itália se dividisse, nem sindicatos, nem movimentos patrão contra empregado, luta de classes. Essa é uma coisa que ele não admite. Ele quer um país unido, tá? Unido sob uma égide de um totalitarismo de direita. Assim como a gente vê na mesma época outras propostas, por exemplo, Stalin, né, que não foi pouca coisa também, né? Foi um ditador aí e tal.
né? E a gente vai ver depois Mao Tse Tung, um pouquinho depois, e todas essas ditaduras também de esquerda que serão construídas no mundo todo, né? E quem sabe, com essa experiência histórica, a gente deseje muito ardentemente se livrar delas, né? Um beijo, viu, meus queridos? Obrigada. Foi muito legal. Beijo, lindos. Amo vocês.